Amados e amadas irmãs, vamos começar mais um tutorial. Vamos ver esta semana o livro 6. O título, tema geral é o mesmo, né? E será pregado o Evangelho, este Evangelho do Reino. E o título desse volume, volume 6, se chama A Nova Lei do Reino dos Céus. E o título da semana 1, o qual é o tópico que vamos abordar agora, é a nova lei do reino dos céus também, é o mesmo. E a semana 1, segunda-feira, temos por título A Terra, a Presença e o Testemunho do Senhor. Aqui então nos mostra nessa segunda-feira que vamos abordar nesses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que falam da nova lei do reino dos céus, né? Então, isso porque você sabe que o povo de Israel, né, e perdeu a terra, perdeu a presença do Senhor, perdeu também o testemunho do Senhor. Você ficou numa situação bastante lamentável, né? Então, hoje, o Senhor quer restaurar isso, recuperar tudo isso nos nossos dias, né? Então, em nossos dias, que estamos no Novo Testamento, já no mais velho, no Novo Testamento, não é possível construir uma casa sem terra, sem terreno. Graças ao Senhor que a nossa terra é Cristo, né? E também nos deu a base para edificarmos a igreja. Essa base é a base da unidade, base da localidade, onde todos os irmãos são um, né? Não tem como dividir. É a base de uma igreja em cada cidade. A igreja, no seu aspecto universal, é uma só. Entretanto, ela aparece na terra, porque a igreja não é uma coisa que flutua no ar, né? Uma igreja é algo bem real, bem verdadeiro, bem palpável, né? E sim, da terra, e essa terra tipifica o Cristo, né? E o terreno que nos deu é a base da unidade. Por ter essa visão da unidade, isso proporcionou para Deus um caminho para nos mostrar, né, muitas coisas, principalmente através da palavra profética que estamos restaurando. A igreja Filadélfia está destrancando novamente esses tesouros das palavras proféticas, né, de Deus. Por quê? Porque por não estar em cima de uma base divisiva. Como é base da unidade, quando Deus fala uma palavra, então isso serve para todos os filhos de Deus, para todos os cristãos, né? Então é isso que é a importância da base da palavra, né? E no entanto, o povo de Israel, eles então, Deus havia dado 3 coisas para eles: a terra, a sua presença, que é a glória, e o testemunho, né? Por causa da situação lamentável em que caíram, eles perderam a boa terra, a glória de Deus, né? E abandonou, e também perderam a habitação de Deus, que é o testemunho, né? Aqui vamos ver aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, diz aqui: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candelabro, caso não se arrependa, né? Então, candelabro aqui significa que é o testemunho, né? Portanto, se a terra perder a presença do Senhor, não haverá testemunho.
Graças ao Senhor que nós estamos aqui para restaurar a terra, né? A glória de Deus, que é a sua presença e o seu testemunho. Amém. Então, como restaurar a condição? Como restaurar a condição do povo de dura serviço? A única solução é revelada nesses versículos, que Ezequiel 11, 19 a 20, que fala assim: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentre deles, tirarei da sua carne coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Muito bom, né? Então, vamos ver aqui o último parágrafo que gostaria de salientar, que diz assim: retomamos a terra perdida, graças ao Senhor, e a presença e a glória do Senhor, e recuperamos o testemunho de Deus, né? Com isso, a igreja brilha, dá testemunho, é o sol da terra, é a luz do mundo. Graças ao Senhor, né? O candeeiro que estava apagado, hoje está brilhando. Quando saímos às ruas e perguntamos às pessoas: posso orar por você? Colocamos um pouquinho de sal para temperar e dar sabor à vida delas, devolvendo-lhes a alegria de viver, né? Damos testemunho, jorrando luz nas trevas, assim como a lua que governa a noite, nós, como filhos da luz, iluminamos os que vivem nas trevas. Agora vamos para terça-feira, que tem o título de Coração Novo e o Espírito Novo. Coração novo e Espírito novo para praticar a palavra. Vamos para Ezequiel 18:31, aqui diz: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, porque morreríeis, ó casa de Israel. A palavra que recebemos é eficaz, né? Vou ler um trecho aqui do Alimento Diário, que eu julgo ser bastante importante, com relação, posso orar por você. Aqui é um testemunho, né, muito bom. Há pouco tempo, uma irmã estava em frente a um banco e, ao conversar e orar com o rapaz, ele começou a chorar muito. A comportora perguntou-lhe o que estava acontecendo e ele respondeu: eu e meu bando íamos assaltar este banco, e atirar em quem nos tentasse impedir, mas sua oração me desmontou. Vou chamar meus comparsas e ir embora. O que mais estamos esperando para acreditar nessa palavra? Devemos crer. Com um novo coração e com um novo espírito, conseguiremos praticar a palavra do Senhor. Aí também, Mateus 13:11, né? Fala assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Quem estiver com o coração endurecido não consegue entender, pois Deus quer fazer-nos entender o mistério do reino dos céus. Por isso ele entregou a revelação à igreja. Vamos pedir ao Senhor e ele criará em nós um novo coração e renovará o espírito. Aqui diz assim: o coração novo é para renovar nosso amor pelo Senhor. A comportagem dinâmica, né? Irmãos que saem às ruas para orar pelas pessoas, enquanto disponibilizam livros de conteúdo espiritual, não visa dinheiro, e sim salvar as pessoas por amor ao Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Isso é por amor ao Senhor. Para o que, lembremos o que o Senhor disse para o Simão Pedro, né? Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros?
apacenta os meus cordeiros. Então, quando pregamos o Evangelho, é um ato de amor para fluir o amor de Deus que está em nosso coração. Isso só temos esse amor quando estivermos no coração novo e espírito novo, né? Aqui tem ainda, o coração tem a função de amar, e o espírito é para receber a Deus em nosso interior e fazer contato por ele. Ó Senhor Jesus, por causa da queda do homem, nosso coração se tornou de pedra e o nosso espírito amorteceu. Passamos a viver na esfera terrenal, perdendo assim a capacidade de nos encher da glória de Deus. Por isso recebemos de Deus o Espírito novo. Aleluia. Também tem aqui o versículo Isaías 57, 15. Eu vou pular 2 Coríntios 3:3. Vocês podem ler em casa, né? Aqui disse: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor está mostrando para nós, desse versículo, que Ele é o alto. Ele é o próprio alto, e Ele é próprio sublime. Por isso, Ele nos regenerou do alto. Nós nascemos lá de cima, né? Não somos mais regidos pelas leis aqui da terra, e sim pela nova lei, que é a lei lá de cima, né? Isso é muito maravilhoso, né? Ele é santo, Ele é único, distinto e separado de tudo mais. Deus habita no alto e santo lugar. Não habita em coisas materiais, todavia faz uma exceção. Ele também habita com o coração contrito e abatido de espírito, a fim de vivificar o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Vou ler aqui um pedaço, eu acho que é extremamente importante, do alimento diário, né? Na terça-feira. Ele diz assim: eis um exemplo ilustrativo. Uma nuvem está carregada de eletricidade. Se a atmosfera em volta dela é refratária, ou isto é, isolante, não ocorre descarga elétrica. Mas a carga elétrica da nuvem é tão forte que precisa ser descarregada em algum lugar. Se houver elétrons soltos na atmosfera, a descarga acontece, né? E temos o relâmpago. Quando encontramos alguns elétrons, que são pessoas que estão com o coração contrito e espírito abatido, ocorre a descarga elétrica celestial. E ela não vem em linha reta, mas faz um percurso em zigue-zague, procurando os de coração contrito e espírito abatido. É dessa forma que atuam nossos comportores, o Avança Jovens e os demais irmãos da igreja quando saem para pregar o Evangelho. Somos coparticipantes da natureza divina, agimos como Deus age, somos o novo homem e o Senhor está regendo o nosso coração. Vamos sair em zigue-zague, procurando e encontrando pessoas de coração contrito e espírito abatido, para ser energizado com a vida de Deus. Graças ao Senhor, né? Quarta-feira, o óleo composto da unção. Esse é o título do dia. Aqui diz assim, vamos ler o versículo 1 João 2, 27 e 28. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensina. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeiro e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, como ela também vos ensinou.
agora permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Então, irmãos, isso reforça que temos a unção dentro de nós, que é o Espírito, né? Nós podemos, Deus nos deu um coração para amar e um Espírito em nosso mais interior para recebê-lo e contatá-lo. Maravilhoso. Com relação à unção, óleo da unção, né? Está em Êxodos 30, 23 a 25, né? Aqui diz assim: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluida 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira um hin. Disto farás óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Então, irmãos, assim que era feito essa unção espiritual, né? Primeiramente, nós temos um hin de azeite, né? Que é representado pelo Espírito Santo. Mas nesse hin de azeite foi acrescentado alguns ingredientes que não havia nesse hin de azeite. Foi acrescentado 4 especiarias, né? Morte de Cristo, o viver humano de Cristo, a eficácia da morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e o poder da ressurreição de Cristo. Então, quando você sente que precisa mortificar sua carne pecaminosa, então você tem a morte de Cristo nesta unção. Se você estiver deprimido, tá para baixo, aí você tem nessa unção elemento da ressurreição para te levantar, né? Graças ao Senhor. Isso daí aconteceu quando o Senhor estava na terra com os discípulos. Depois ele falou isso para os discípulos. Em João, né, 14, versículo 1 a 3, disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: vou, pois, preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Graças ao Senhor, né? E quando o Senhor falou isso, né? O Senhor falou que ele ia para o Pai, e aí ele ia abrir um caminho para nós, um caminho para acesso à pessoa do Pai. Então essa ida do Senhor nos preparar lugar, na verdade esse lugar é uma pessoa, que o próprio nosso Pai Celeste, né? Então, graças ao Senhor, né? Mas quando o Senhor voltou, não foi na sua segunda vinda, não aconteceu ainda, mas ele voltou em forma de Espírito. E esse Espírito que entrou dentro de nós, que não é apenas Espírito Santo, é Espírito Santo mais alguns ingredientes que ele não tinha, agora passou a ter, porque agora tem a morte de Cristo, tem a eficácia da morte de Cristo, ele tem a ressurreição e o poder da ressurreição. Glória ao Senhor, né? Aí passou a ser, então, essa unção que está dentro de nós. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Graças ao Senhor. Aí no 14, de 10 a 11, também tem um versículo interessante. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa dessas palavras. Graças ao Senhor, aqui o Senhor mostra que Ele e o Pai são um, né? E vamos seguir adiante.
por causa do tempo, vamos então no versículo 18, 20 a 23 de João 14. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então, quando o Senhor Jesus voltar, ir e voltar novamente, aí sim, ele abriu o caminho para nós termos acesso à pessoa do Pai. Também o Pai tem acesso em nós. Então, ele diz assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, nós, né? Citando nós, em mim e eu em vós. Graças ao Senhor. Aleluia. Então, também no 1 João 5,20, temos um versículo que também fala assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Muito bom. Aí, na quinta-feira, fala da verdadeira alegria e felicidade. A cotação de versículo está aqui no Provérbios 8, 30, 31, que diz assim: eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Graças ao Senhor, que Deus é a única realidade do universo, né? E a origem de todas as coisas. Tudo que precisamos está nele, pois nosso Deus é a fonte de satisfação total. Amor e luz são a sua essência. Ele é a fonte da perfeição e da plena alegria. A verdadeira felicidade está em Deus, e é Deus, conforme lemos, e está em Deus, e é Deus, conforme lemos. Salmo 16, 1 a 3, de King James atualizado: defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Graças ao Senhor, essa felicidade que nós temos junto ao Pai, junto ao nosso Deus. Então, irmãos, nós precisamos aprender a andar no caminho da vida, na realidade do reino dos céus. Na igreja encontraremos felicidade plena na presença do Pai, eterno prazer à destra de Deus. Jesus assentou-se à direita da majestade e desfruta desta plena felicidade. Aqui cita alguma coisa bem engraçada. Diz: alguns buscam satisfação na pescaria, e outros na culinária, na realização profissional, na bebida. Buscam estas coisas, as felicidades, nos prazeres do pecado, do dinheiro ou em outras coisas. Tudo isso pode até gerar uma alegria passageira. Todavia, o que o Senhor nos propõe é a felicidade plena. A alegria do Senhor é completa, indizível e cheia de glória. Graças ao Senhor. Então, com o Senhor está a plena alegria, plena felicidade. Agora vamos chegar à sexta-feira, falar um pouco sobre o padrão elevado da nova lei. Se a antiga lei mosaica já era difícil de cumprir e ninguém conseguia cumprir, nenhum homem conseguiu cumprir, o único que conseguiu cumprir é o nosso Senhor Jesus como Filho de Deus, né? Então é muito difícil você cumprir a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor aqui, com a nova lei, elevou mais alto ainda a exigência dessa lei. Então, se o homem não conseguia cumprir nem o antigo,
Então, essa nova lei, então, é impossível, mais impossível ainda. Olha só, Mateus 5, 17 a 20. Não pensei que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, meus irmãos, nossa justiça é mais alta que a justiça dos escribas e fariseus, né? Se eles não deram conta de cumprir a lei de Moisés, a nossa nova lei, a exigência é muito maior, né? Então, por isso daí, se no Velho Testamento, com a lei de Moisés, com a carne pecaminosa, a lei foi impossível de controlar a carne pecaminosa, e a lei ficou até doente, né, enferma, não há possibilidade, viu que não tem como. Graças ao Senhor. Todavia, né, versículo 4 de Gálatas 4 nos dá a solução. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, né? Ele veio em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, ele não participou do pecado e levou essa semelhança da carne pecaminosa para a cruz, junto com o pecado. Assim Deus condenou na carne o pecado. Graças a Deus, né? E Gálatas 3:21 daí fala: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então, irmãos, mas a lei serviu de aio, que quer dizer tutor, para guardar naquele tempo, no Antigo Testamento, o povo de Deus, até que viesse a fé, né, por meio de Jesus Cristo. Então, continua o versículo: mas aí, antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo em vindo a fé, já não permanecemos subordinados a aio, né? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Presta atenção, nós não somos o povo de Deus agora. O povo de Deus é Israel. Nós somos filhos de Deus. Temos a sua vida e sua natureza divinas. Isso é muito importante, mais para frente vamos falar sobre isso. Mediante a fé em Cristo Jesus, as coisas todas mudaram, né? Senhor Jesus. Então aqui, por meio da fé, podemos desfrutar do viver elevado do povo do reino. Somente em Jesus conseguimos cumprir a lei, a qual foi ainda mais elevada por ele, conforme lemos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Querido leitor, perceba que não matar pode até ser fácil de cumprir. Contudo, nova lei exige mais e diz que não odiar. E diz para não odiar. Quem nunca odiou alguém? Isso é a pergunta. Eu acho que todo mundo odiou alguém um dia, né?
Então, irmãos, essa nova lei é mais profunda, toca mais interiormente do que outra lei que toca só externamente. Nosso problema está realmente no nosso interior. E essa nova lei toca no nosso interior, toca no ponto nevrálgico do nosso ser. Continuando a leitura, quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entra em acordo, sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares ao último centavo. Então aqui mostra que na lei da religião judaica tem vários níveis de julgamento, né? Tem julgamento de âmbito distrital, tem o sinédrio, âmbito de sinédrio, e tem o Supremo Tribunal. E tem a geena do fogo, inferno do fogo, que é o julgamento de Deus. Mas e nós, no Novo Testamento, né? Ele diz assim: o povo do reino dos céus não está destinado ao lago de fogo, porque uma vez salvos, somos salvos para sempre. Uma vez salvos, somos salvos para sempre. Entretanto, ainda passaremos pelo julgamento do tribunal de Cristo. Se formos reprovados no tribunal de Cristo, não seremos lançados no lago de fogo. Todavia, ficaremos nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Não estaremos no fogo, mas sofreremos o dano das chamas durante o reino milenar. Por fim, participaremos da nova Jerusalém, no novo céu e a nova terra. Graças ao Senhor. Vivamos de modo a ser aprovados, para ser aprovados do tribunal de Cristo. Chegamos no sábado, aqui ainda é o padrão elevado da nova lei do reino dos céus, né? Parte 2. Antes, no cabeçalho, tem um versículo em Hebreus 11:6, que gostaria de ler para vocês. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Graças ao Senhor. Aleluia. Ao crer no Senhor Jesus, nós nos tornamos o povo do reino dos céus. Recebemos salvação eterna e não mais seremos lançados no lago de fogo. Devemos, portanto, ter um viver segundo o padrão do reino, pois ainda passaremos pelo tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito pelo corpo. Também outro versículo: tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Isso quer dizer que todos vamos ser julgados no tribunal de Cristo. Então, para que julgar uns aos outros? Deixa esse julgamento nas mãos do Senhor. E também no versículo 12 de Romanos 14 diz uma frase: pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Todos nós vamos dar contas, né? Prestar contas a nosso Deus, né? 1 Coríntios 4:4-5 diz: porque de nada me argue a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor.
quem nos julga é o Senhor. Então, não devemos ficar, até mesmo não ficar julgando a nós mesmos, muito menos julgar outro, porque quem nos julga é o Senhor. Vamos dar para Ele, né, essa preferência que é para Ele. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, Deus quer tratar com os desígnios do coração. Não apenas coisa superficial, por fora, externo, mas Deus quer penetrar lá no fundo, né? No desígnio do coração. Senhor Jesus, aqui também tem um versículo muito importante, eu acho. Manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Amém. O galardão não vem pela aprovação dos homens, e sim pela aprovação e pelo louvor de Deus. Então, quem vai nos dar o galardão é Deus, porque quem vai nos aprovar é Deus, não é homem nenhum, tá? Porque filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 27. Nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Vamos buscar Deus com sinceridade no coração, porque Ele é galardoador. Também tem outro versículo que fala sobre essa matéria de galardão. A vinda do Senhor se aproxima, com Ele está o galardão. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vocês estão percebendo que o Senhor vem para nos dar galardão, mas Ele só dá galardão para aqueles que forem aprovados. Por isso, irmãos, devemos levar uma vida bem diante do Senhor, no Espírito, fugir-nos do pecado, não é? Para que sejamos santificados no dia a dia, né? Agora, diante de uma lei tão séria e elevada, como podemos vencer se ainda somos possíveis de cair em pecado? Louvado seja o Senhor, pois podemos arrepender-nos. Olha, a solução, a nossa saída é o arrependimento. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns aos outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças ao Senhor. Se porventura fomos vencidos pelo pecado, temos o caminho do arrependimento, graças ao Senhor, né? Então vamos lançar a mão do nosso direito de nos arrepender, tá bom? Ó Senhor Jesus, amém. E aí, aqui acrescenta mais ainda, na igreja devemos zelar por nosso viver, aquilo que eu falava antes, né? Despojando-nos de toda ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de nosso falar, e devemos revestir-nos do esplancnon de Cristo, ou seja, de compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente. Isso está em Colossenses 3:8, depois é versículo 12 a 14. Sejamos diligentes, vamos lidar com as ofensas hoje, não deixemos para amanhã, a fim de que seremos
a fim de não sermos disciplinados durante o reino milenar. Vamos aproveitar hoje que nós estamos a caminho com o nosso adversário, vamos já entrar em acordo com ele. Se tem alguma coisa que ele ofendeu a mim ou eu ofender a ele, vamos nos tratar logo para estarmos limpos diante do Senhor, sermos aprovados e não ser julgados lá no tribunal de Cristo, né? Ó Senhor Jesus. Outra questão muito séria aqui é com relação que gera reprovação da parte do Senhor, é o adultério. Vamos ver como diz aqui a nova lei. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Isto está em Mateus 5, 27 a 32, né? A nova lei do povo do reino é muito mais rigorosa, como já foi falado, né? Anteriormente. Quem olha para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela, né? Devemos tomar muito cuidado com essa questão. Há exemplos de líderes cristãos que ignoraram alguns cuidados necessários para lidar com o sexo oposto, acabaram caindo no adultério. Olha a frase aqui, eu acho importante. No passado, quando jovens, fomos ensinados que, a não ser que seja marido e mulher, duas pessoas de sexo opostos nunca devem permanecer sozinhas num recinto fechado, justamente para evitar oportunidade de cometer pecado. Isso acho que é válido até hoje. Vamos considerar seriamente diante do Senhor, tomar certos cuidados para evitar que caiamos no pecado. Ó Senhor Jesus. Então, a última frase aqui, creio que é muito importante. Alguns podem até dizer que foram vencidos pela tentação, que foram alvo de obra maligna e que não tiveram culpa na tentativa de se desvencilhar do erro e justificá-lo. Entretanto, o segredo para vencer essa questão é, primeiramente, fugir de tudo o que alimenta a sensualidade. Chegamos finalmente no dia domingo, e aqui o versículo de cabeçalho é: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, a solução, né, para a gente viver a vida da igreja aprovada é amar, né? É praticar o amor, que é próprio Deus, e para sermos aperfeiçoados na vida da igreja, o amor, ele é o vínculo da perfeição. E, entretanto, esse dia fala-se bastante de um assunto que eu não dava muita importância, mas que, lendo esse dia, descobri que é isso mesmo, né? Que é a questão da cobiça. Cobiça está dentro de nós, bem no interior, é o que é a raiz de todas as coisas. Vou ler para vocês. Para ter um viver aprovado por Deus, precisamos enxergar a raiz que enlaça o homem no pecado, a cobiça. Ela está citada nas tábuas dos 10 mandamentos. Na primeira tábua, os mandamentos referem-se a amar Deus. Isto está em Êxodo 23 a 12. E na segunda, a amar o próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Né? Então, a cobiça aparece como raiz de outros pecados, funcionando como uma alavanca que empurra alguém para matar, furtar e adulterar. Então, irmãos, a cobiça, temos que tomar cuidado com a cobiça, porque o homem natural já tem cobiça lá dentro, está lá embutido, latente, você não pode atiçá-lo. Então, quando aparece a tentação, o que é tentação? Tentação é do inimigo, né? Ele vem te tentar para atiçar a cobiça que está em você. E quando atiça sua cobiça, a probabilidade de cair no pecado é muito grande. Então vamos lá. Tem um versículo no Tiago que fala assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Não é? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O próprio Tiago afirma isso, né? Dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, de versículo 13 a 15. Ó Senhor Jesus. Também, Gênesis 4:3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Caim cobiçou a ser agradável a Deus. Às vezes na carreira espiritual, o Senhor levanta irmãos e começa a usá-los em vez de usar você. Isto gera cobiça em seu coração? É uma pergunta, né? Cuidado, a cobiça gera ódio, né? Então vamos lá. Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Senhor Jesus, né? Romanos 7, 8. Que diremos, pois? É a lei pecado? De jeito nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Cumpre a cada um de nós dominar o desejo do pecado. Arrependamo-nos diante de Deus. Busquemos luz na presença do Senhor para anular o mecanismo da cobiça, do desejo do pecado e da concupiscência presentes no velho homem. Assim desfrutaremos de salvação. Ó Senhor Jesus, isso é muito, muito, muito contundente tudo isso. Vamos ver 1 Timóteo 6, 7 a 10. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, olha, nessa cobiça,
se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Irmãos, tendo o que comer, beber e saúde para pregar evangelho, tá bom demais, né? Podemos começar com a frase: posso orar por você, cuidar das pessoas, né? Deus será a nossa felicidade. Esta é a nossa felicidade. É praticando a palavra e servindo a Deus, né? Ó Senhor Jesus. Também 1 Timóteo 6, 17 e 19 diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, né? Então, para concluir, nossa felicidade não está no dinheiro, está em Deus. Não dá para cobiçar riquezas e ser feliz. Há pessoas que cobiçam dinheiro e vivem em meio a preocupações, mas nosso futuro não é garantir riquezas à terra, e sim tomar posse da verdadeira vida. Podemos impedir que a cobiça dê à luz o pecado ao seguir o Rei do Reino dos Céus, né? Sendo constituídos pela vida e natureza de nosso Pai Celeste, que é perfeito, para alcançar a perfeição. O amor de Deus é o vínculo da perfeição. Graças ao Senhor, e quando chegar o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Buscando o amor perfeito, não alimentaremos a cobiça ou outro pecado, pois isso conduz à morte espiritual. Nosso viver é para servir a Deus com consciência boa, cheio da vida e natureza divinas. Muito obrigado, meus amados irmãos. Esse é o tutorial. Obrigado.